O vento soprava sobre a pequena aldeia, carregando consigo o cheiro da terra úmida depois da chuva, o aroma distante de flores silvestres e o toque amargo da fumaça de fogueiras acesas. Tahan, o apache solitário, permanecia sobre uma colina isolada, observando cada detalhe do vilarejo com olhos atentos, calejados pelo tempo e pelo sofrimento. Cada casa, cada sombra projetada pelas luzes das fogueiras, cada ruído sutil da noite, o farfalhar das folhas secas, o rangido de portas antigas, o chilrear distante de pássaros noturnos, parecia contar uma história que ele já conhecia, uma história de traição, de amor e de vingança. Ele sentia a pulsação do lugar, como se a própria terra estivesse viva, carregando memórias e segredos que não poderiam ser apagados. Tahan lembrava-se de Ana, a mulher que havia sido tudo para ele e que, ao mesmo tempo, se tornara seu maior tormento. Cada lembrança era uma mistura de calor e dor. O riso dela refletido nas águas do rio, o jeito com que ela inclinava a cabeça quando falava, o aroma de jasmim que parecia segui-la aonde fosse. Ele havia confiado nela sem reservas, acreditando que o amor poderia protegê-los de tudo, inclusive da brutalidade dos homens que não compreendiam a honra de sua tribo. Mas a traição fora profunda, como uma lâmina invisível que atravessava a alma. Ana entregara segredos da tribo a homens que planejavam destruí-los, e essa revelação queimara Tahan por dentro, transformando-o em vigilante silencioso, em sombra que se movia entre o desespero e a esperança. Durante anos, ele vagou entre colinas, florestas e rios, mantendo a vigilância sobre sua gente, protegendo inocentes, punindo aqueles que ousavam desrespeitar a honra e o território de sua tribo. As histórias sobre ele começaram a se espalhar. Falavam de um apache solitário que surgia nas noites silenciosas, que protegia os vulneráveis e cobrava com firmeza aqueles que traíam a justiça ancestral. Cada passo que dava era acompanhado pelo eco de suas próprias cicatrizes, e cada decisão carregava o peso de séculos de tradições e memórias coletivas. Ele não buscava glória ou reconhecimento, buscava equilíbrio, uma forma de reparar as injustiças que não podiam ser corrigidas por palavras ou promessas vazias. Então, numa noite silenciosa, a notícia de que Ana retornara ao vilarejo chegou até ele. Ela estava ali, entre casas que cheiravam a madeira queimada e terra fresca, como se o tempo e a distância nunca tivessem existido. Tahan sentiu uma mistura complexa de emoções: raiva pela traição, saudade do amor perdido, medo das consequências e uma esperança silenciosa de redenção. Ele se aproximou devagar, movendo-se como sombra, cada músculo atento, cada sentido desperto. Ao vê-la junto à fogueira, iluminada pela luz trêmula, sentiu o coração apertar. Os anos de dor e solidão convergiam naquele instante, tornando cada segundo intenso e insuportável. Ana, ao perceber a presença dele, baixou os olhos, mas não conseguiu esconder a tensão que percorria seu corpo. Ela começou a explicar, com voz trêmula e cheia de arrependimento, os motivos de sua traição: pressões externas, ameaças invisíveis, a necessidade de proteger pessoas que ela amava e a própria tribo de Tahan, mesmo que isso significasse que ele a odiasse para sempre. Cada palavra dela era uma lâmina e um bálsamo ao mesmo tempo, abrindo feridas antigas e oferecendo simultaneamente uma possibilidade de reconstrução. Tahan escutava em silêncio, sentindo o turbilhão de emoções dentro de si. O vento soprava forte naquela noite e parecia amplificar cada sentimento, cada memória, cada medo. As chamas da fogueira projetavam sombras dançantes sobre os rostos dos dois, transformando a cena em um quadro vivo de dor e esperança. Tahan sabia que o amor e a traição estavam profundamente entrelaçados e que cada passo errado poderia destruir tudo de vez. Ainda assim,
Havia uma centelha de possibilidade, um fio de redenção que não podia ser ignorado. Ele deu um passo em direção a Ana, e ela estendeu a mão, pedindo não apenas perdão, mas confiança. Enquanto permaneciam ali, lado a lado, os sons da aldeia se tornavam detalhes secundários. O tilintar de uma colher, o farfalhar de folhas, o bater lento de corações carregados de passado. A história deles, marcada por dor, vingança, amor e traição, começava a encontrar um novo rumo, onde cada cicatriz podia se transformar em força e cada lembrança amarga podia se tornar lição. Tahan percebeu que, mesmo que o caminho à frente fosse perigoso e incerto, ainda havia espaço para esperança. O passado não desapareceria completamente, mas poderia coexistir com a possibilidade de um futuro em que justiça, amor e redenção andassem juntos. Enquanto a lua surgia lentamente no horizonte, tingindo o céu de tons pálidos de prata e azul profundo, o vilarejo parecia respirar junto com a noite. Cada casa, cada árvore, cada pedra iluminada pela luz suave refletia sombras que dançavam lentamente, como se a própria terra estivesse contando segredos antigos. Tahan e Ana permaneceram ali, lado a lado, sentindo o peso do silêncio que não era vazio, mas carregado de histórias, memórias e emoções que atravessavam gerações. O vento, agora mais frio e carregado de aromas de ervas silvestres e terra úmida, sussurrava entre as folhas, trazendo consigo fragmentos do passado, risos de crianças, passos apressados nas trilhas, o ranger distante de portas antigas, lembranças que lembravam que tudo o que aconteceu jamais poderia ser esquecido, mas podia, de alguma forma, ser reconciliado. Tahan observava Ana com olhos atentos. Cada detalhe dela, iluminado pela lua, parecia revelar camadas de dor, arrependimento e esperança. Ele via nos olhos dela o reflexo da própria alma ferida, marcada por traições e escolhas difíceis, mas ainda assim resistente. A dor que carregavam juntos não era apenas pessoal, era o eco de uma história maior, a memória de sua tribo, de ancestrais que haviam lutado, amado e perdido, mas que deixaram suas marcas invisíveis na terra, no vento e nas estrelas. Ana, sentindo o olhar profundo de Tahan, baixou a cabeça e, por um instante, o tempo pareceu suspender-se. O passado e o presente se entrelaçavam naquele instante, como se todas as dores, medos e esperanças convergissem em um único momento de entendimento silencioso. O amor entre eles, tão testado pela traição, pela distância e pelo sofrimento, começava a se reconstruir de forma lenta e silenciosa. Cada respiração compartilhada, cada toque acidental das mãos, cada movimento do vento que parecia acariciar seus rostos, era um lembrete de que o sentimento que os unira nunca havia desaparecido completamente. A compreensão começou a substituir a amargura. A paciência começou a dissolver a raiva, e um sentimento quase sagrado emergiu do meio de tudo. A certeza de que, mesmo após a dor mais profunda, a vida ainda oferecia caminhos para a cura e para a esperança. Enquanto o vento percorria o vale, carregando cheiros de terra molhada, flores silvestres e fumaça distante das fogueiras, Tahan e Ana sentiram que algo maior os observava. Uma força invisível, que transcendia o tempo e o espaço, parecia vigiar e proteger a memória da tribo, os segredos da terra e as histórias que jamais poderiam ser apagadas. Cada estrela que surgia no céu parecia pulsar em sintonia com seus corações, e o brilho prateado da lua lançava uma luz quase mágica sobre eles, como se o universo próprio os estivesse abençoando, dizendo que mesmo a traição, a dor e o medo poderiam se transformar em força, coragem e amor resiliente. Eles permaneceram ali, lado a lado, sentindo que a estrada à frente seria longa, árdua e cheia de desafios inesperados. Mas havia algo diferente agora. Um sentimento de união que superava o medo e a incerteza.
O amor, apesar das cicatrizes profundas, começava a se fortalecer. A dor, em vez de destruir, ensinava, e a esperança, tímida mas persistente, iluminava o caminho adiante. Tahan apertou a mão de Ana, sentindo não apenas o toque dela, mas o peso e a promessa de tudo o que haviam enfrentado juntos. Ele sabia que cada passo seria uma prova, cada decisão um teste de coragem e fidelidade, mas também sabia que, com ela ao seu lado, poderiam enfrentar qualquer sombra que surgisse. E assim, sob o céu silencioso e estrelado, com a lua testemunhando cada emoção, cada pensamento e cada promessa não dita, Tahan e Ana respiraram juntos, sentindo o vento como um abraço da própria terra. Cada sopro parecia carregar lembranças, cada aroma lembrava-os das perdas e vitórias do passado, e cada luz refletida na terra os lembrava de que a vida, por mais cruel que fosse, ainda podia oferecer redenção, amor e novos começos. Eles entenderam, finalmente, que o amor verdadeiro não é instantâneo, não é perfeito, mas é resistente, persistente e capaz de sobreviver a tudo, e que, mesmo quando tudo parece perdido, o coração que ousa acreditar sempre encontrará um caminho de volta para a luz, para a esperança e para a vida.